noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que estava lá no início, quando ele era o verbo ainda, e esse verbo se fez carne e habitou entre nós, e viveu entre nós, e morreu por nós, e voltará por nós, para nós, e nós vamos onde ele estiver. Amém? Essa deve ser a nossa mensagem, de que Deus não mente, que Deus não falha e que Ele não se esqueceu de nós. Esse é o nosso tema, é disso que nós estamos falando durante todos esses dias. E eu peço que você se coloque em pé agora, com alegria. Eu não vou abrir mão daquele meu viva. Quinta estava bom, ontem bom também, hoje vai ser ótimo, amanhã é excelente. Vocês estão acordados? Estão alegres? Estão felizes? Está com Jesus no coração? Então, Vaninho, seu sorriso agora me contagiou, cara. Faz assim comigo, olha lá. E eu quero um grito de vocês, mostrar que vocês estão vivos mesmo. Viva 25º em verão. Vamos lá comigo? Viva 25º em verão. Gente, tá bonito. Mas se fosse o gol do Palmeiras, da seleção, estaria mais forte. Brasil e Argentina, faltando 1 minuto para terminar o jogo, tem um pênalti para nós, tá 0-0. O que acontece em casa? Vira uma bagunça. Tem gente que vai pro quarto porque senão passa mal, o outro fecha o olho. Eu não quero ver isso. A gente vibra, não é? E com Deus a gente tem que vibrar também, porque Ele é a nossa motivação. Vamos lá, viva! Viva 25º em verão. Glória a Deus, feche seus olhos. Faça a oração agora ao Senhor. Entregue a Ele este culto. Diga para Ele o que você veio fazer aqui hoje. Senhor Deus, nós nos encontramos aqui nesta noite para celebrar e adorar o Teu glorioso nome. E neste momento, ó Pai querido, nós entregamos tudo aqui em Tuas mãos, para que sejamos instrumentos para que o Senhor nos use, para que o Senhor fale através de nós, para que o Senhor, ó Pai querido, use a nossa boca, não somente neste culto, mas também para proclamar a salvação em Cristo Jesus, e falar, ó Pai querido, a todos que o Senhor não se esquece de nós. Usa-nos, ó Pai querido, poderosamente nesta noite, e que Teu Espírito Santo, ó Pai querido, esteja atuando em cada um de nós. Que as nossas mentes, ó Pai querido, não se distraia, que os nossos olhares não se distraiam, mas que, Senhor meu Deus, estejamos com a nossa mente, os nossos olhares voltados para o Senhor. Em nome de Jesus, nós ofertamos este culto e queremos alegrar o Senhor no Teu trono de graça. Em nome de Jesus oramos, amém. Dá um abraço no teu irmão aí, isso não pode faltar. Pode abraçar, ó. Agora eu sempre digo, abraça quem você não conhece. Vamos trocar zap aí. Sai do seu lugar, pode andar pela igreja, não tem problema nenhum. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Vocês são importantes para nós, para Deus. Muito bom. Estão todos felizes? Abra
abraçados? Agora pode sentar um pouquinho. Vamos presentear os irmãos um pouquinho rapidamente, tá bom? Ó, só para adiantar para vocês, sorteio hoje será somente o papel azul, hein? Beleza? Vocês receberam? Papel azul não, o número azul. Vocês entenderam. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Vamos fazer uma música bem alegre aí? Essa música está me quase fazendo eu parar, ajoelhar aqui e orar. Faz uma música alegre aí, música de sorteio. Daqui a pouco você volta nesse teminha aí. Beleza? Vamos lá. Olha aqui, eu ganhei do Nova Essência 4 CDs. Ganhei não, né? Para que vocês conheçam o trabalho deles. Obrigado, Eliseu. E eu vou chamar o primeiro número aqui, ó. Valendo o CD do Nova Essência. Os 3 últimos números: 779. Não tem 779? 779? Ganhou? Ah, olha só, eles já têm. Então vamos fazer o seguinte: se é o 779, então vem cá buscar uma caneca. A caneca, Marilúcia. 25º em verão. Não poderia ser sorteado e sair sem nada, não pode. Deus abençoe. Olha lá, hein? Só falta sair todo mundo Nova Essência. 726, 726. 726. Olha lá, irmã abençoada. Alguém me ajuda para entregando aqui para a gente ganhar tempo. Olha lá. Obrigado. Olha o próximo. 7. Não, vou mudar. Tá muito próximo. Esse negócio aqui tá meio viciado. 673. Vamos lá, Hélio. Olha lá, muito bom. Hélião, o CD do Nova Essência ou a caneca? Aê! É muito bom. Deus abençoe, Hélião. Certíssimo. Olha lá. 619. Dinorá. Dinorá já comprou caneca que eu sei. O que você vai querer, Dinorá? O esquizo não tem hoje. Não precisa de subir não. Olha, cuidado com a sua perna. Calma. Mais 2 CDs. 618. Nossa. Samuel sabia. Ele levantou antes de eu falar. Rapaz, a gente tá meio conectado, hein? Olha o último CD. Vamos lá. Você tá querendo ganhar um CD, né? Você tá tão animada que eu acho que eu vou te dar um CD de presente depois por minha conta. 658. 658. Ah, não acredito. Esses irmãos adventistas aqui não são fracos não, hein? Você vai querer o CD? Não, né? Eu vou te dar uma caneca depois, Eliseu. Dá uma caneca pro Eliseu aqui, meu querido. Ganhou a caneca, olha lá, ó. Pega com a Marilúcia. Manda pra ele, Marilúcia. Gente, só falta vocês levarem todas as canecas do Inverão. Olha lá, ó. Vamos mexer aqui, que esse negócio aqui tá meio... Olha lá. 734 CD 734. Ah, sim, pensei que era o Diogo agora. Veio andando. Obrigado, querida. Por hoje é só, pessoal. Amanhã teremos mais. Lembrando o seguinte, que amanhã nosso culto será às 19 horas, tá bom? A gente fez uma confusão ali na propaganda, na divulgação, tá bom? E eu peço que vocês coloquem em pé mais uma vez.
Ontem nós oramos, intercedendo pelas pessoas que estão enfermas, agradecendo pela vida da Amanda, que nós oramos tanto por ela, e o Senhor tem dado respostas muito abençoadoras. Abrace o irmão do seu lado aí e ore junto com ele. Vamos fazer uma oração lembrando dos enfermos, pessoas necessitadas. Faça a sua oração onde você está. Lembre dos enfermos, da tua igreja, da minha igreja, da sua família, as pessoas que estão precisando da ação do Senhor. Feche teus olhos e com quem está ao seu lado agora, faça uma oração. Entregue ao Senhor. Lembre desse nome, Amanda. Lembram do nome também chamado Lisete. Outro nome, Edivaldo. São pessoas que carecem das nossas orações. Senhor, tua igreja ora neste momento por pessoas que precisam da ação do Senhor nesta noite. Que, ó Pai querido, os irmãos enfermos, irmãos que precisam da tua assistência poderosa e de um milagre, que o Senhor, ó Pai querido, haja com poder neste momento. Que o Senhor vá nos leitos dos hospitais, nas casas onde eles estão, e faça, Senhor meu Deus, a tua vontade. Que o Senhor, ó Pai querido, traga refrigério para as dores dos teus filhos. Que o Senhor traga, ó Pai querido, paz às famílias que labutam e lutam com pessoas com doenças graves. Pai de amor, o Senhor sabe tratar de cada um muito melhor do que nós. Nós não sabemos expressar, ó Pai querido, o que nós queremos muitas vezes, mas o Senhor sabe o íntimo do nosso coração. E agora te pedimos por aqueles, ó Pai querido, enfermos espiritualmente, que o Senhor, ó Pai querido, faça uma transformação nessas vidas. Aqueles nossos amados afastados do meio do convívio de Cristo, que o Senhor, ó Pai querido, faça, Senhor meu Deus, o mover do teu Espírito Santo nestas vidas. Que o Senhor também nos use, ó Pai querido, para dizer a eles que eles precisam de retornar à sua casa. Ó Pai de amor, usa as nossas vidas para que sejamos instrumentos de paz, instrumentos de amor, instrumentos da proclamação do teu evangelho. Em nome de Jesus nós oramos, certos de que o Senhor está agindo e não se esquece de nós. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Nosso tema: eu não me esqueci de você. Você já deve ter visto, por exemplo, criança na TV, criança jogada no lixo, criança abandonada na rua. Uns dizem que as mães estão com depressão, outros dizem que é perseguição da família. Interessante, Deus não tem depressão para abandonar você. Deus não tem perseguição familiar para te abandonar. Deus não tem problemas. Então, ainda que uma mãe esqueça do seu filho, Deus não esquecerá de você, e não esquecerá de mim, não esquecerá de nós. E Ele está para voltar. E você que sentou, se puder, fique em pé, e nós vamos cantar Maranata. E neste momento nós vamos pedir que você oferte, que você entregue uma oferta de amor, que você separe. Não importa o valor que você vai ofertar, querido.
você pode manter esse congresso, você pode manter esse trabalho que nós estamos fazendo com a tua oferta. Então eu peço que com muito amor você faça isso, e nós vamos passar algumas pessoas recolhendo, e se você puder, Deus abençoe você pela sua contribuição. Vamos cantar Maranata, ora vem Senhor Jesus. Exalte ao Senhor conosco. Tu és a minha luz e a minha salvação. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só nele nós confiamos. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus, esse Senhor vai voltar, e nós vamos ouvir esse som extraordinário na sua chegada. Tu és a minha luz e a minha salvação, nosso Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Toda alegria
Deus, esse Senhor voltará. Pode aplaudir Ele, não tem problema nenhum, Ele merece nosso louvor, as nossas palmas, a nossa vida. Pode assentar. Nova Essência, meus queridos irmãos da Igreja Adventista, que tanto tem nos abençoado nesses congressos com a vida deles. Estivemos com o Real Voice na abertura, foi uma bênção, Felipe. Opa, olha lá, um efeito especial, né? E hoje com vocês aqui, sempre nos abençoando.
sonhando, estou cantando, estou sorrindo, comemorando. Estou sentindo meu milagre já chegou. Estou mais forte, mais resistente. A fé me ensina, a gente aprende. Você vai segurar o seu lindo presente. Não desista de ser, não desista de chorar. Não desista, a sua história vai mudar. Não desista de sorrir. Não desista de brincar. Os seus sonhos vão se realizar. Mas quando calo ele fala pra eu prosseguir. Se desanimo ele diz, filho, estou aqui. Vai chegar a sua vez, não te esqueci. Pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado pra você, a sua imaginação não consegue prever. Ore outra vez, use outra vez, tente só mais uma vez. Deus cuidará, semeie bons frutos e colherás vitória, glória, vindas do céu. Não mancha as vestes, ele é fiel. Guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Você pode cantar ousado amor de Deus conosco. Vamos juntos. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Glória a Deus, glória a Deus. Com Deus seguro vou, seus braços me protegerão. Alívio e paz encontrei. Eu confio em ti, meu Deus e Rei.
Esse louvor você conhece. Você pode cantar junto com a gente. A Deus seja a glória. Pastor Kleberson, nosso querido pastor ali da Igreja Batista Jardim das Oliveiras, sempre nos atendendo com muito carinho. Obrigado mais uma vez e tenho certeza que seremos grandemente abençoados pelo que Deus tem feito em sua vida através das mensagens. Deus abençoe. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos. Que bênção poder ter a oportunidade de pregar depois de tão belos cânticos, né?
Isso prepara o nosso coração, fica até mais fácil de pregar. Louvado seja Deus, que Deus abençoe a vida do Grupo Nova Essência. Eu quero agradecer aos organizadores, o Davi, que tem nos convidado. Essa é a terceira vez que eu estou ministrando no Inverão, não em anos seguidos, mas a terceira vez. E para mim é sempre um grande privilégio voltar a esta igreja e poder compartilhar a palavra do Senhor. Eu fiquei extremamente feliz desta feita, um pouco mais feliz do que das outras vezes, por conta do tema. E disse em minha igreja, a igreja em que eu sou pastor, a Igreja Batista em Jardim das Oliveiras, disse aos irmãos que eu haveria de pregar em um congresso cujo tema nos reflete a volta de Cristo, aos sinais da vinda de Jesus. Como está difícil encontrar pessoas, igrejas que estão focados nessas coisas. E isso, meus irmãos, é um grande perigo, porque o foco determina os sentimentos. Se o nosso foco não está em que o Senhor vai nos buscar, então o sentimento se apega às coisas que estão à nossa volta. Isso é um grande perigo. Hoje eu estou acompanhado da minha esposa, está ali a irmã Elineuza, tem alguns irmãos aí da Igreja Batista do Jardim das Oliveiras. É um prazer estar com os irmãos e também irmãos de outras igrejas, além aqui de pastores que estão presentes. Estou vendo ali o pastor Arídio, o pastor Givanildo, outros irmãos pastores que estão aí. Louvado seja o nome do Senhor. O meu tema nesta noite é o seguinte: eu não me esqueci de você. Cristo nos dá sinais da sua volta. A igreja precisa ter foco. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em dois textos. E eu quero que você abra a sua Bíblia e você a mantenha aberta, porque eu vou ler esses textos na versão do Eugene Peterson da Bíblia A Mensagem. E ele vai nos trazer uma ideia daquilo que nós vamos falar essa noite. A importância da igreja manter o foco, da igreja perceber o que está acontecendo à sua volta e qual a atitude que temos que ter diante do que está acontecendo. Tudo isso a Bíblia nos instrui e certamente eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com você, porque Deus falou muito comigo através dessa mensagem que colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. O texto que nós vamos ler, o primeiro texto, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler dos versos de número 3 até o versículo de número 14. Mateus capítulo 24, versos de número 3 ao versículo de número 14. Como eu disse aos irmãos, eu vou ler na versão do Eugene Peterson da Bíblia Mensagem. O texto diz assim: Jesus explicou, depois de uma pergunta: cuidado com os falsos profetas do fim dos tempos. Muitos líderes com identidade falsa alegarão: eu sou Cristo, o Messias, e eles vão enganar muita gente. Quando ouvirem falar de guerras e ameaças de guerras, não entrem em pânico, serão notícias comuns no tempo do fim. Não é apenas um sinal do fim. Haverá cada vez mais guerras entre as nações e conflitos entre líderes. Em vários lugares haverá terremotos e fome, mas tudo isso é nada comparado ao que há de vir. Eles virão para lançar vocês aos lobos, para matá-los. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Tudo irá de mal a pior. Será o reino do mal, um destruindo o outro, todo mundo odiando todo mundo. Para aumentar a confusão, falsos pregadores irão enganar muita gente. Para muitos, a proliferação da maldade será fatal. Do amor que possuíam por Deus, restará apenas cinzas. Mas fiquem firmes, pois isso é o que Deus quer. Resistam até o fim. Vocês não vão se decepcionar e serão salvos. Durante esse tempo, a mensagem do reino será pregada por todo o mundo em testemunho a cada nação, e então virá o fim. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do verso de número 8. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso de número 8 em diante. O texto diz assim: não se esqueçam do óbvio, amigos.
Com Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus não está atrasado na sua promessa, como alguns pensam. Ele está se contendo por causa de vocês, adiando o fim, porque não quer que ninguém se perca. Ele está dando a cada um tempo para mudar. Mas quando o dia do juízo chegar, será sem anúncio, como um ladrão. O céu entrará em colapso, como um estrondo ensurdecedor, e tudo desaparecerá num incêndio imenso. Nesse dia a terra e todas as suas obras serão expostas ao escrutínio do julgamento. Considerando que tudo hoje está bem e amanhã poderá não estar mais, percebam como é importante viver uma vida santa. Esperem ansiosos pelo dia de Deus todos os dias. As galáxias vão se queimar, os elementos vão derreter, mas nós mal perceberemos, porque estaremos de olho em outro caminho, na expectativa do prometido novo céu e da prometida nova terra, todos adornados pela retidão da conduta. Portanto, meus amigos, isso é o que vocês devem esperar, fazendo o possível para que sejam encontrados diante dele, vivendo em pureza e em paz. Meu Deus, estamos diante da tua palavra, que o Senhor nos dê entendimento e compreensão e fale conosco nessa noite. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, estamos diante talvez de um dos momentos mais críticos da história da igreja. E eu digo isso porque quando vamos observar o Novo Testamento, nós observamos uma distância abissal entre a maneira como as igrejas do Novo Testamento reagiam ao assunto da vinda de Cristo e a maneira como as igrejas hoje estão reagindo. Para você ter uma ideia, no Novo Testamento nós temos 10 vezes mais referências sobre a segunda vinda de Cristo do que sobre a primeira. 10 vezes mais. Para você ter uma ideia, os teólogos dizem que se nós separássemos ou dividíssemos o Novo Testamento em versículos, a cada 25 versículos nós teremos uma referência sobre a vinda de Cristo. São 10 vezes mais referências. Chega a passar de 2000 referências sobre a vinda de Cristo. E esse foco, ou esse entusiasmo escatológico, essa ênfase escatológica, não é com outro objetivo senão fazer a igreja se preparar para esse dia, fazer a igreja estar atentando para esse dia, de maneira que o que a igreja pensa e o que a igreja faz precisa ser sempre com olhar para esse dia. Mas olha como estamos como igreja hoje. Não se fala nesses assuntos no púlpito, não se trabalha esses assuntos em conferências, como era comum nas décadas ou próximo do ano 2000, quando havia no coração das pessoas aquele medo de 1000 chegarás e 2000 não passarás. Havia no coração das pessoas esse intuito. A igreja ou as igrejas do Novo Testamento estavam focadas na vinda de Cristo, e isso fazia com que o coração e a vida deles estivesse sempre pautada para as coisas eternas. A igreja de hoje, na sua grande maioria, está muito mais preocupada em fazer campanhas que fazem as pessoas enriquecerem, que fazem as pessoas conseguirem coisas aqui, do que pensar nas coisas eternas. E o que me preocupa é que até isso foi profetizado por Jesus em Mateus capítulo 24. Porque em Mateus capítulo 24, ele vai ao longo do texto, não temos tempo de ler todo o capítulo, você poderá ler depois, mas no final do capítulo 24, Jesus faz um alerta. Ele disse que nos dias da sua volta seria como nos dias de Noé. E qual é a característica dos dias de Noé? Diz o texto que nos dias de Noé as pessoas estavam com foco em suas próprias vidas. Eles casavam-se e davam-se casamento, eles estavam fazendo negócios, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Isso quer dizer que nós estamos vivendo sobre a mesma condição. Estamos tão preocupados com a nossa vida que não estamos percebendo que Ele já está às portas.
Não estamos percebendo que a qualquer momento a trombeta de Deus pode soar. Talvez você diga assim: não, pastor, o senhor está desinformado. Nós temos muito tempo até esse dia. Deixa eu alertar vocês sobre alguns sinais que aparecem aqui no texto, dos quais nós estamos muito mais próximos do que observamos. Aliás, porque a igreja não está estudando, porque a igreja não está atenta aos sinais do tempo, ou aos sinais dos fins dos tempos, é que nós não estamos percebendo que a cada dia estamos nos aproximando do dia em que prestaremos conta a Deus, e muitas vezes como igreja estamos com foco nas coisas erradas. Olha o que a Bíblia diz sobre os sinais. O primeiro sinal que aparece em Mateus capítulo 24 é o sinal das guerras e dos conflitos. Jesus disse que quando estivesse para voltar, o mundo estaria em guerras. Algumas pessoas vão dizer: pastor, mas o mundo sempre teve em guerra. Engano seu. Na época de Jesus, por exemplo, as guerras eram muito poucas, por causa de um decreto de Roma, a Pax Romana, que surgiu antes de Cristo e foi até o ano 180 depois de Cristo. Não haviam guerras na época em que Jesus disse isso. Aliás, se você for pegar a história das guerras, você vai perceber que no século XIX, do século XX para cá, nós tivemos mais focos de guerra do que todos os outros anos da história. Só de 1900 para cá, da década de 2000 para cá, nós tivemos pelo menos 80 focos de guerras e de rumores de guerras, como nunca antes houve. Os conflitos estão por toda parte, o mundo está um verdadeiro pavio curto de pólvora e pode explodir a qualquer momento. Vocês se lembram que algumas semanas atrás nós estávamos preocupados por causa do conflito entre Estados Unidos e Irã, e nós estávamos preocupados porque os meios de comunicação começaram a falar sobre a Terceira Guerra Mundial. Aliás, se existe uma coisa que preocupa o meu filhinho de 8 anos, é a Terceira Guerra Mundial. E ele disse na oração dele dessa semana: pai, vamos orar para não ter a Terceira Guerra Mundial. E eu disse para ele: filho, nós não vamos orar para não ter a Terceira Guerra Mundial, nós vamos orar para o Senhor nos guardar, porque é mistério que essas coisas aconteçam. Conflitos em todos os lugares. Em 1985, talvez você não se lembre disso, mas o imperador russo, o líder presidente da Rússia, Mikhail Gorbachev, escreveu um livro chamado Perestroika. E nesse livro ele fez uma declaração a respeito das guerras que poderiam surgir depois, na época da Guerra Fria. Ele fez uma previsão muito tenebrosa, isso em 1985, em seu livro. Olha o que ele disse: se houver nos próximos anos, assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, olha o que ele escreveu: se houver nos próximos anos uma nova guerra mundial, nós não teremos a divisão entre vitoriosos e derrotados, todos sairão perdendo, porque o arsenal nuclear que o mundo já adquiriu, isso em 1985, hoje nós temos muito mais. Ele disse na época que seria suficiente, as armas atômicas que o mundo já construiu, seria suficiente para destruir esse mundo 20 vezes. Então ele disse que se houver uma próxima guerra, não haveria vitoriosos e derrotados, a humanidade pode se extinguir da face da terra. Nós estamos nesse momento, nesse período, e a qualquer momento essas coisas vão acontecer, e vão mesmo. Só que Jesus disse que isso é só o começo, o pior ainda está por vir. Nós temos em Mateus capítulo 24 também a ideia de terremotos e mudanças climáticas assustadoras. Tem algumas pessoas que dizem assim: terremotos? Como assim? Pegue na internet e coloque o tema assim: terremotos de ano 1900 até o ano 2008. Você vai observar que nós tivemos do ano 2000 ao ano 2008 mais terremotos do que todos os outros anos desde 1900.
Ou seja, em menos de 10 anos, nós tivemos mais terremotos do que todos os 100 anos anteriores. Não é apenas uma coincidência, a terra está se movendo, as coisas estão acontecendo para que a gente observe, mas não são só os terremotos. Nós temos vivido tsunamis, temos vivido tantos outros sinais terríveis. A natureza está agonizando. Veja, por exemplo, a temperatura, que em alguns países estão chegando a 50 graus. O mundo literalmente está pegando fogo. O que aconteceu na Amazônia, agora está acontecendo na Austrália. E não é só esses dois, porque esses dois estão em foco, ou estavam em foco, porque eles são de grandes proporções, mas estudos mostram que a maior parte das florestas estão pegando fogo, por causa da temperatura. O Greenpeace e órgãos voltados para o cuidado da natureza dizem que nós só poderemos reverter essa situação se a partir desde já o mundo começasse a emitir 80% menos dos gases poluentes que emitem hoje. Isso é praticamente impossível. Por conta disso, essa semana, quinta-feira, se você acompanha os jornais, você deve ter visto essa reportagem. O Comitê de Perigo Mundial fez um relógio. Em 1945 eles fizeram um relógio. Esse relógio é o relógio do juízo final, e eles fizeram com o intuito de alertar o mundo a respeito da proximidade, do quão próximos nós estamos do fim. E quinta-feira agora foi feita uma publicação que chocou o mundo. Eles demonstraram que esse relógio que foi feito lá atrás está a 100 segundos da meia-noite. 100 segundos. O ano passado nós estávamos a 2 minutos, agora nós estamos a 1 minuto e 40 segundos na contagem cronológica do colapso total da natureza. A presidente da Austrália, a ex-presidente da Austrália, que é uma das líderes do movimento, disse da seguinte forma, Mary Robson, olha o que ela disse: estamos a 100 segundos da meia-noite, isso quinta-feira agora, e o planeta precisa acordar. A verdade é que estou já me preparando para o juízo final. Esta é a minha resolução para esse ano. O mundo não está percebendo, mas o que Jesus disse que ia acontecer está acontecendo. Nós temos falsos profetas e falsos cristos e apostasia da igreja. Nunca houve na história da igreja tantas pessoas enganadas, tantas heresias sendo pregadas. Para você ter uma ideia, a reportagem do jornal Globo mostrou que no Brasil, desde 2010, surge uma nova seita a cada 1 hora. A cada 1 hora, só no Brasil, nós temos o surgimento de uma nova seita. Só no Brasil, desde 2010, foi feito um estudo, desde 2010 surgiu uma nova seita a cada 1 hora. A quantidade de portas que se abrem para falar para distorcer a escritura está tão grande que as pessoas hoje não sabem discernir a pregação do evangelho de uma pregação herética, porque lhes falta conhecimento bíblico. Nós estamos vivendo na época de falsos cristos, falsos profetas, falsos pregadores que estão compartilhando coisas falsas. Jesus disse que isso haveria de acontecer, e como tem acontecido nos nossos dias. Perseguição ao povo de Deus, a hostilidade para com a igreja, até assustadora no mundo. Quem tem o privilégio de receber notícias e pedidos de oração, como eu no meu grupo de doutorado, que eu encerrei agora o doutorado, mas eu continuo recebendo, e muitos dos que fizeram doutorado comigo estão engajados em campanhas de missões e colocam no grupo para a gente orar. E todos os dias nós recebemos notícias estarrecedoras do que está acontecendo com os nossos irmãos no mundo.
Nós não sabemos, não percebemos isso, porque estamos no Brasil e não percebemos. Mas o nosso tipo de perseguição é a pior possível, porque a perseguição deles é uma perseguição que faz com que eles se apeguem mais a Deus. A nossa perseguição é aquela que faz com que a gente se afaste cada vez mais de Deus e nem perceba, porque nossa vida não corre perigo, então a gente não vai aos pés do Salvador para fortalecer a nossa fé, para enfrentar as dificuldades. Aliás, no Brasil ser evangélico é moda. Muitos artistas, muitos cantores, num palco, cantando funk, cantando sertanejo, canta um trechinho de uma música evangélica e todo mundo aplaude. É o tempo que nós estamos vivendo. Fomes e pestes e doenças em vários lugares. A Bíblia vai nos mostrar esse dado. A ONU divulgou uma matéria em 2018, mostrando que até 2018, ou no ano de 2018, 822 milhões de pessoas passavam fome. Isso significa uma pessoa em cada 9 no mundo passa fome. Uma pessoa em cada 9. Como se não bastasse a fome, nós temos vivido a era mais difícil na área da saúde. Os vírus estão se tornando letais. Uma simples gripe já não é mais gripe, agora é o coronavírus, agora é a gripe A, porque os vírus estão em mutação e está cada vez mais difícil. Nós vivemos há alguns meses, no ano passado especialmente, todos nós tivemos que nos vacinar de febre amarela, contra a febre amarela. E eu me lembro que nos anos anteriores eu nunca tinha ouvido falar disso. As doenças terríveis estão voltando. E isso não é simplesmente qualquer, e isso é sinal de que o cumprimento da profecia de Jesus está acontecendo. Nós estamos nos aproximando do fim. Aumento da iniquidade, o esfriamento do amor, o esfriamento espiritual da igreja é nítido. Estamos presenciando a pior geração de crentes da história. A quantidade de tempo que os crentes de hoje passam lendo a Bíblia é terrível. Foi feito um estudo entre pastores, e a quantidade de tempo que os pastores passam lendo a Bíblia não passa de 5 minutos por semana. Pastores, e se os pastores estão assim, imagine as pessoas. Estamos vivendo na época do esfriamento para com Deus e para com as coisas de Deus. Veja, meus irmãos, como as pessoas estão levando o evangelho em nossas igrejas. Se você é pastor e líder, você tem acompanhado. As pessoas vêm em eventos, mas reuniões de oração, reuniões de estudo bíblico, só Deus sabe quantas pessoas nós encontramos. Recentemente estava tomando café com um pastor de uma grande igreja, e eu disse para ele: meu irmão, as quartas-feiras está difícil lá na igreja. Os irmãos parece que vão se esfriando de um jeito que não querem orar. E ele disse assim: meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, nas grandes igrejas não é diferente. E ele disse: aqui na igreja em que eu sou pastor, eu recebo nos cultos de semana 3% da membresia da igreja. 3%. 97% não vão nos cultos na semana. E não é porque não podem, é porque não querem. A novela, os filmes, o futebol, esfriamento do amor. E o esfriamento do amor aqui não é uma consequência natural, é por conta do aumento da iniquidade, é por conta do aumento do pecado. As pessoas vão se distanciando de Deus no pecado e vão tendo cada vez mais aversão a estar no lugar onde Deus está, porque quem está no pecado quer fugir da presença de Deus, não tem prazer de estar na presença de Deus. O avanço da pregação do evangelho, talvez alguns dizem assim: esse item aí não está funcionando. Deixa eu te dar o último dado, o dado mais recente.
Hoje no mundo nós temos apenas 3.773 povos que ainda não foram alcançados. São 209 milhões de pessoas apenas. Nunca na história da igreja a igreja esteve tão próxima de levar o evangelho a toda tribo, raça e nação. Além dessas coisas, meus irmãos, nós temos o perfil da geração do fim. O perfil da sociedade está em 2 Timóteo capítulo 3, do 1 a 5, onde nós temos, através das palavras de Paulo, Paulo diz como será a sociedade do fim. Olha o que ele diz, olha as características. Os homens nos últimos dias serão, amantes de si mesmo, mais amantes do dinheiro, arrogantes, orgulhosos, zombadoras, desobedientes a pais e mães, sem afeição, caluniadores, sem autocontrole, cruéis, traidoras, imprudentes, completamente dominadas pelos seus apetites carnais, hipócritas, cuja religiosidade será apenas uma fachada. Devemos ficar longe dessas pessoas. Essa é a geração. Aí você diz assim: pastor, mas tudo isso aí está acontecendo. Entendo. Agora, eu não li o texto de Pedro por acaso, porque quando a gente pensa nos sinais do fim, nós pensamos em Mateus, e nós pensamos em tudo que está em Mateus, mas o conselho para a igreja sobre como devemos agir quando essas coisas estiverem acontecendo foi muito propriamente escrita por Pedro. E eu quero compartilhar aqui, diante disso, apenas duas coisas que a igreja precisa fazer diante dessas coisas. Apenas duas coisas. Diante dessas coisas, diante de tudo isso que está acontecendo, a igreja precisa de apenas duas coisas, que aparece aqui no texto de Pedro, e que eu quero enfatizar. A primeira aparece no verso de número 11, quando ele diz o seguinte: aguardando essas coisas, precisamos de santidade e piedade. Aguardando essas coisas, precisamos de santidade e piedade. Escute bem, porque talvez você nunca entendeu a profundidade dessas duas palavras. A igreja que está aguardando o fim precisa ter como característica a santidade e a piedade. Porque essas duas coisas, algumas pessoas vão dizer: pastor, mas essas duas coisas são sinônimas. Não, elas são complementares, elas não são sinônimas. A santidade tem a ver com afastar-se daquilo que desagrada a Deus. Santidade tem a ver com o que a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse, que conforme as coisas estiverem acontecendo, aquele que é puro precisa se purificar mais, aquele que é limpo precisa se limpar mais. Portanto, enquanto a igreja aguarda a vinda de Cristo, a santidade precisa ser uma marca. A igreja precisa aguardar a vinda de Cristo, vivendo em santidade, se afastando do pecado, vivendo em paz com Deus, vivendo de maneira, como diz a Escritura, de maneira imaculada, sem mancha. A igreja precisa se afastar dessa geração e das coisas. E quando eu digo se afastar dessa geração, eu não digo no sentido de pregar o evangelho, de se relacionar, mas afastar no sentido de estilo de vida, de conduta. A santidade não pode ser apenas algo que a gente prega, algo que a gente fala, precisa ser um estilo de vida, porque Pedro vai dizer: pelo que, irmãos, que nós estamos vendo essas coisas, precisamos viver em santidade e piedade. Viver em santidade. E por que eu digo isso, meus irmãos? Porque existe no versículo 14 algo muito importante, porque o versículo 14 complementa a ideia do verso 11, porque no verso 14 diz assim: pelo que aguardando essas coisas, cuidais que diante dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Cuidais que diante dele. Sabe o que significa essa expressão? Cuidais que diante dele? Que você deveria estar muito mais preocupado com o seu caráter do que com a sua reputação.
E talvez seja esse o grande problema. Nós estamos tão focados na reputação, estamos tão focados no que os homens pensam de nós, que não estamos pensando no que Deus pensa de nós. Não estamos avaliando o que é diante dele, porque é com ele que vamos tratar. Como está a sua vida diante dele? Porque a igreja não sabe o que você faz, a igreja não acompanha a sua semana, a igreja não sabe o que você tem no computador, a igreja não sabe o que você carrega no celular, a igreja não sabe dessas coisas. Você mantém a sua reputação, mas Pedro está dizendo que a igreja que ele vai buscar é aquela que se preocupa com o conceito que ele tem, não que os outros têm. Portanto, a igreja precisa se preocupar com a santidade. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 14 verso 12: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 3, diz que nós devemos buscar a santificação e a santidade, porque quem despreza essas coisas não despreza o homem, mas despreza a Deus. Deus é santo e importa que a sua igreja seja santa. Portanto, nós precisamos, enquanto estamos aguardando o fim, nós precisamos guardar da corrupção do mundo. Como diz Tiago, capítulo 1, verso 29, a verdadeira religião é assistir os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, refrear a língua do mal e guardar-se da corrupção desse mundo. A igreja precisa guardar a vinda de Jesus em santidade. Mas olha, escute bem. Talvez algumas pessoas ouviram isso e disseram: glória a Deus, eu estou aguardando a vinda de Jesus em santidade. Não tenho amigos, não tenho companheiros. Minha vida, eu vivo uma vida muito isolada como cristão. Deixa eu te dizer que você atentou para a primeira parte, mas não atentou para a segunda parte. Porque Jesus vai nos ensinar, e Pedro vai confirmar isso, que nós devemos ter santidade e piedade. Agora atente bem para a expressão piedade, porque o que é a piedade? Se a santidade são as coisas que temos que evitar, a piedade tem a ver com as coisas que temos que fazer. Em outras palavras, quem foi que disse que enquanto aguardamos a vinda de Jesus, nós apenas nos afastamos de coisas que deveríamos fazer? Enquanto aguardamos a vinda de Jesus, há coisas que devemos fazer. Por isso que Pedro diz, não é apenas abster-se de fazer coisas, a igreja também precisa fazer coisas. E olha, meus irmãos, isso está completamente casado, escute bem, isso está completamente casado com o que Jesus fala em Mateus capítulo 25. Escute bem, em Mateus capítulo 25, nós não vamos ler, não temos tempo, mas escute bem, em Mateus capítulo 25, que é a continuação do sermão profético, Jesus fala de três coisas. Primeiro, ele começa o capítulo 25 falando das 10 virgens, e o foco ali é falar sobre a santidade, a preparação. A igreja tem que ter azeite, a igreja tem que estar preparada, do contrário o noivo vai vir e vai encontrar as nossas lâmpadas apagadas. Mas assim que ele fala isso, ele fala sobre outras duas coisas. Ele fala sobre a parábola dos talentos, e ele fala sobre o julgamento das nações, em que ele fala: eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu estava com frio, você não me vestiu, portanto não te reconheço. Olha só o que quer dizer. Quando ele fala sobre a parábola das 10 virgens, ele está trabalhando santidade. Quando ele fala sobre a parábola dos talentos e o juízo das nações, ele está falando sobre piedade. Por quê? Porque olha o que ele diz: se você recebeu de Deus um talento, ele sai, o dono te deu um talento e ele foi embora, e ele vai voltar, e quando ele voltar, o que é que você fez com o que ele te deu? E diz o texto que o que recebeu 2 gerou mais 2, o que recebeu 5 gerou 10, mas outros 5 ficando 10, mas o que recebeu 1 fez o quê? Ele guardou, ele protegeu. E quando Jesus veio, ele prestou conta e disse: por quê? Você guardou o que eu te dei para multiplicar.
Deus não chamou a igreja apenas para se defender, apenas para se isolar na santidade. A igreja precisa ter a marca da santidade. Ela não se contamina com esse mundo, mas a igreja precisa ter a marca da piedade, porque enquanto aguardamos a vinda de Cristo, nós não cruzamos os braços, nós não nos refugiamos dentro dos nossos templos, nós saímos a estender a mão para o que tem fome, nós saímos a estender a mão para o que tem sede, nós saímos para cobrir o que está com frio, nós saímos para compartilhar e usar os dons que Deus nos deu para a sua glória, para que mais pessoas conheçam o Evangelho. Portanto, a Deus espera que a sua igreja, enquanto aguarda o fim, se abstenha da corrupção do mundo, mas faça com que antecipe as bênçãos do porvir. Na quinta-feira, pastor Irlande Pereira de Azevedo citou um teólogo ucraniano, na verdade um teólogo russo, o teólogo russo chamado Nikolai Berdyaev. Esse teólogo russo, que morreu exilado em 1948 na França, esse teólogo marcou não só a teologia russa, mas ele marcou a teologia mundial, porque ele foi um dos únicos, juntamente com Moltmann, que falou sobre como a igreja precisa estar no tempo da esperança escatológica. E olha o que ele disse: enquanto nós aguardamos o Cristo, a retorno de Jesus, a igreja precisa ser seu cooperador, a igreja precisa antecipar as bênçãos do porvir. E olha o que ele disse em um dos seus livros. Ele deixou um registro que eu quero compartilhar aqui com vocês sobre a importância de nós como igreja aguardarmos a vinda de Cristo. Olha o que ele disse: toda vez que fazemos isso, nós cobrimos alguém que tem frio, nós alimentamos alguém que tem fome, nós protegemos alguém que está indefeso. Cada vez que a gente faz isso como igreja, nós antecipamos a vinda de Cristo. Como um ato escatológico, nós colocamos o fim nesse mundo de sofrimento, de injustiça, fome, e construímos um novo mundo. Olha o que ele disse: enquanto nós aguardamos a vinda de Jesus, nós praticamos as obras da justiça, abençoamos esse mundo. Segundo ele, o homem escatológico trabalha em sinergia com Deus como cooperadores. 1 Coríntios capítulo 3 verso 9, diz ele: não vive apenas uma espera passiva, mas é um agente de transformação desse mundo, porque cada vez que a gente faz isso, a gente está dizendo: o reino de Deus já chegou. Enquanto a igreja está aguardando a vinda de Cristo, nós não devemos nos isolar apenas nos nossos templos, nós devemos praticar piedade. Temos que alimentar quem tem fome, temos que cobrir quem está com nu. Por quê? Porque quando Jesus vier, Ele vai dizer: eu estive com fome e não me destes de comer. E para quem os discípulos disseram: mestre, quando foi que o Senhor teve com fome, a gente não deu de comer? Quando foi que o Senhor teve com sede e a gente não deu de beber? Quando foi que o Senhor precisou e a gente não te visitou? Toda vez que vocês não fizerem a uns pequeninos, não fizeram a mim. Portanto, enquanto aguardamos a vinda de Cristo, não é apenas para a gente vestir a capa da santidade, não é apenas para a gente se esconder do pecado, é para a gente enfrentar a injustiça desse mundo com o Evangelho que mudou a nossa vida. E por fim, enquanto nós aguardamos o fim, diz Pedro, capítulo 3, verso 12, eu encerro. Ele diz o seguinte: enquanto vocês aguardam essas coisas, encham o coração de esperança. Eu gosto, meus irmãos, dessa expressão, sabe por quê? Porque santidade e piedade são dois lados de uma mesma moeda, e é um item. Uma coisa não pode viver sem a outra. Mas junto com essa santidade, junto com essa piedade, nós temos que encher o coração de esperança. Sabe por quê? Porque crentes e não crentes aguardam a vinda de Cristo com perspectivas diferentes. Enquanto esse mundo deseja ardentemente que tudo que a gente prega seja mentira, porque estarão enrascados quando o rei aparecer.
Enquanto esse mundo está em desespero, olhando para esses sinais, dizendo: meu Deus, o que vai acontecer? A igreja olha para esses sinais e diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Por quê? Porque ao contrário deles, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 5 diz: meus irmãos, nós não estamos em trevas para que aquele dia nos assalte como ladrão, pelo contrário, nós estamos na luz. Então esse dia, cada vez que esse dia vai se achegando, a igreja não diz: Senhor, espera mais um pouco. A igreja diz: vem, Senhor, vem, Senhor. Por quê? Porque a nossa expectativa é um novo lugar e um novo tempo. Enquanto esse mundo apenas tem no coração a destruição deste tempo e deste lugar, a igreja aguarda um novo lugar e um novo tempo. Um novo lugar, porque nós não moraremos aqui. Deus preparou o céu para nós. E um novo tempo, porque o tempo onde os nossos olhos choram, onde a gente vê pés descalços, onde a gente vê gente passando fome, onde a gente passa doença, tudo isso vai acabar. Portanto, enquanto o mundo se desespera, a igreja se alegra, não com o que está acontecendo com o mundo, mas o que há de vir depois disso que está acontecendo com o mundo. Então, enquanto o mundo diz: é só o princípio das dores, as coisas vão ficar piores, a igreja diz: esse não é o princípio de que das dores apenas, não é o sinal de que as coisas estão ruins, não é não. Esse é um sinal de que o Salvador vem. E deixa eu dizer uma coisa para você: o que eu observo na Bíblia é que Deus nunca se preocupou a responder duas perguntas que nós carregamos no coração. Como o homem queria saber quando e como ele vai vir, ele não respondeu essas perguntas. Mas sabe por quê? Porque essas não são as perguntas que deveriam estar no nosso coração: quando ele vem e como ele vem. Sabe qual é a pergunta que a gente deveria trazer no coração? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Não é quando ele vem e nem é como ele vem, é a certeza de que ele vem. Esses sinais não apontam, nós não sabemos, mesmo com tudo isso, nós não sabemos quando, mas nós sabemos de uma coisa: essas coisas apontam que ele vem. Sabe por quê? Porque o mal não tem a última palavra, o inferno não tem a última palavra, a fome não tem a última palavra, o caos não tem a última palavra, a guerra não tem a última palavra. A última palavra é do Senhor. Por isso nós não olhamos para esses sinais dizendo: ele vai vir amanhã, porque nós não temos isso. Mateus 24:36 diz: naquele dia e hora ninguém sabe. Mas quando olhamos para essas coisas, nosso coração se enche de esperança, porque quando a gente liga a televisão, quando a gente abre o jornal, a gente abre os sites da internet e vê essas coisas, nosso coração diz, o Espírito Santo de Deus diz fortemente: eu estou vindo para te buscar, eu não me esqueci de vocês. Essa é a esperança da igreja. A Bíblia diz que a nossa esperança é a âncora da nossa alma, e ela é viva esperança. Portanto, está aguardando a vinda de Jesus, meu irmão? Santidade, piedade e coração cheio de esperança. Sabe por quê? Porque o dia que ele se manifestar será o último dia de sofrimento, será o último dia de doença, será o último dia de choro, porque todas essas coisas serão passado para a igreja. Estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Por isso que o último versículo da Bíblia diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Não sei como você está se sentindo. Não sei. Eu só me lembrei de uma coisa, pastor Kleberson. Uma história que eu li. Jonathan Edwards. Pecadores na mão de um Deus irado. Enquanto Jonathan Edwards, em 1741, pregava,
Ele teve que parar o sermão porque o povo gritava e se agarravam nas pilastras e se jogavam pelo chão gritando com medo do inferno. Não sei como você se sente nessa noite, mas eu me senti assim. Ainda bem que o Senhor é misericordioso e Ele está preparando tudo isso para que nós sejamos salvos e preparados. Eu não sei nem o que fazer agora, mas meus queridos, eu queria muito que você se ajoelhasse onde você está. Coloque seus joelhos no chão e clame ao Senhor. Fala: Senhor, como eu preciso de Ti. Não tem outro caminho a não ser se curvar diante desse Deus agora. Ore ao Senhor e fala: meu Deus, me purifica, me santifique. Ó Senhor, isso foi apenas um tema de um congresso, mas as temáticas que o Senhor traz na nossa vida de piedade, de santidade, de esperança é muito forte. Ó meu Deus, que nesta noite pessoas possam clamar por socorro e se ver livre do pecado, Senhor meu Deus, e se purificarem. Que nesta noite o Teu Espírito Santo, ó Pai querido, faça dessas pessoas que estão aqui pessoas esperançosas, que buscam, ó Pai querido, a Sua volta. As pessoas que vão nos ouvir, ó Pai querido, através das redes sociais, os que já estão ouvindo, possa se curvar diante de Ti, Senhor meu Deus, e acreditar que o Senhor está voltando e que a Tua igreja tem razão. Ó Deus de amor, Deus de graça e de misericórdia, tenha misericórdia do Teu povo. Tenha misericórdia da primeira igreja batista no Itaim Paulista, do Jardim das Oliveiras, das igrejas na face da terra, Senhor. E que, meu Deus, esta mensagem faça de nós pessoas transformadas, e que possamos ver, ó Pai querido, esses que estão ouvindo tudo isso, a partir de agora tenham um compromisso com o Senhor. E o primeiro compromisso é se afastar do pecado e se purificar para guardar o Senhor, ó Pai. Deus de amor, que o Teu Espírito Santo faça morada nesses corações nesta noite. E se tem alguém aqui, Pai querido, que ainda não Te conhece, que, Senhor meu Deus, entregue a sua vida em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nova Essência.
a Deus por essa mensagem. Amém. Não há muito o que falar, apenas o que refletir e o que mudar. Mas a gente queria finalizar esse culto pedindo para você cantar com a gente mais uma vez. Mas não só cantar, orar. O que a gente mais precisa é de uma mudança. Então, vamos pedir para Ele, para que Ele mude o nosso coração e que Ele nos dê um coração capaz de louvar, de exaltar e principalmente de adorar. Um coração fiel, para que naquele grande dia Ele nos ache e nos encontre com a nossa lâmpada acesa. A música que a gente vai cantar é bem fácil e você vai aprender e vai cantar com a gente. Aqueles que já lembrarem, a gente cantou aqui ano passado. É mais ou menos assim. Senhor, Senhor, dá-me um novo coração. Dá-me um novo coração, Senhor, Senhor, Senhor. Que este possa te louvar, que este possa te adorar, que este possa te adorar. Vamos ficar em pé, por favor. Obrigado, grupo Nova Essência. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Obrigado, pastor Cleverson, pela mensagem. Glória a Deus pela sua vida, sua esposa. Glória a Deus pelo que o Senhor faz com as nossas vidas. Eu vi a notícia do relógio, mas o relógio do mundo pode estar 1 segundo antes da meia-noite. Se eu estou em Cristo e você está em Cristo, meu irmão, você e eu estamos seguros. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelas tuas promessas e pela esperança que enche nossos corações, Senhor, de que o Senhor voltará para nos levar. Glória a teu nome, Senhor, louvado sejas por isso. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos santifica e nos vai
levar para a sua glória. Como agradecer, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma noite, mais um tempo na Tua presença. Que possamos, como diz o pastor Cleberson nessa noite, Senhor, nos focar em santidade e em piedade até Teu retorno, Senhor. Pai, que o amor de Deus, a graça salvadora de Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre até Tua vinda. Amém. Amém. Lembrando, irmãos, que amanhã, 7 horas, nosso culto começa. Pastor Arígio vai estar compartilhando a mensagem bíblica.